Nós vamos estudar hoje esse texto de 2 Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 8. Deve ter aí na sua Bíblia o título Os Valentes de Davi, ou alguma coisa parecida com isso. Vamos orar. Ó Deus, nós queremos louvar e agradecer a Ti por nos dar essa oportunidade de estar hoje na Tua presença, podendo cultuar ao Senhor, Te adorar, ouvir a Tua voz. Ó Deus amado, eu quero pedir perdão pelos meus pecados, que o Senhor tenha misericórdia de mim, de cada irmão que está aqui, e pela Tua graça, ó Deus, fala conosco, edifica as nossas vidas, nos ensina os Teus caminhos, nos ajuda a compreender a Tua palavra, obedecê-la, que o Teu Espírito venha falar profundamente ao nosso coração. Eu te peço que essa história que a gente vai ler aqui venha nos inspirar, porque eu creio que esse foi o objetivo dela ter sido registrada, que ela venha nos inspirar a ser pessoas cada vez melhores para a Tua glória. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nós vamos falar aqui sobre esses valentes de Davi. Eu não sei se vocês já tinham ouvido falar alguma vez sobre estes homens, mas é um grupo de 37 homens que a Bíblia destacou aqui um pouco da história de alguns deles, para o nosso ensinamento, para nos inspirar a ser pessoas que servem a Deus com a mesma dedicação que estes homens. Eu estou só fazendo aqui uma pequena introdução, a gente vai já entrar e ler o texto aqui, só para a gente compreender. Nessa época, Davi não era rei ainda, quando aconteceram essas coisas, mas ele tinha vários homens que estavam juntos com ele, que tinham se unidos a ele, e formaram um exército que o ajudavam, que o apoiavam. Davi era um fugitivo, estava fugindo de Saul, que o perseguia, porque tinha raiva dele, inveja, e tinha medo de perder o trono para Davi. Davi já tinha sido ungido rei para ser rei, mas isso não tinha acontecido ainda. E esses homens eram soldados leais a Davi, fiéis, que andavam juntos com ele o tempo todo. E aqui está registrada a história deles. E nós vamos ver como é uma história maravilhosa, inspiradora. Um exemplo assim de homens que se dedicaram a uma causa, que realmente se doaram, que serviram a Deus da maneira como eles foram chamados para servir, batalhando, guerreando, serviram da melhor maneira possível, se dedicaram de todo o coração. E eu creio que essa é a vontade de Deus para nós. O nosso contexto hoje é diferente, a nossa realidade é diferente. Nós não estamos num contexto de guerra física como esses homens estavam. Nós não vamos precisar pegar numa espada ou numa arma e sair para lutar contra outras pessoas. Mas é importante que a gente entenda que nós estamos vivendo um contexto de guerra, sim, só que é uma guerra espiritual. E é muito importante que cada cristão se dê conta disso. Quer a gente queira ou não, irmãos, nós somos soldados de Cristo. Uma guerra está acontecendo e nós somos chamados para batalhar, para guerrear, para pregar o Evangelho, para lutar com as armas espirituais, para lutar contra as forças das trevas, pelas vidas que estão perecendo, que estão aprisionadas, que precisam ouvir o Evangelho para serem salvas, para serem resgatadas. Nós já temos a promessa de vitória, porque Jesus disse que as portas do inferno não iam prevalecer contra a sua igreja. Então a igreja é que está avançando contra o diabo e suas fortalezas, e a igreja está a cada dia crescendo e pessoas estão sendo salvas. Nós somos chamados a participar disso. Pode até ser que muitas pessoas nas igrejas não compreendam isso
e vivam as suas vidas como se isso não fosse uma realidade. Mas nós somos chamados como soldados de Cristo para cumprir a missão de pregar o Evangelho. Temos desafios gigantescos à nossa frente, temos inimigos a serem enfrentados, vamos ter lutas, dificuldades, vai ser exigido renúncia da nossa parte, exigido pagar um preço, dedicação, e nós não podemos fugir disso, porque se nós somos servos de Cristo, nós temos que pregar o Evangelho e viver a missão que Ele nos deu, e servir como bons soldados de Cristo. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, essa realidade é de certa maneira a nossa realidade, só que enquanto eles guerreavam contra exércitos de pessoas, os nossos inimigos não são pessoas, mas são os principados e as potestades, como disse o apóstolo Paulo. Então vamos lá, vamos começar a ler o texto aqui. A gente vai ver aqui alguns exemplos falando da vida desses homens. O primeiro que eu gostaria de destacar é o que está aqui no versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: são estes os nomes dos valentes de Davi: José Bassebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Deixa eu só explicar uma coisa aqui. Havia um grupo chamado de os 3. Eram os 3 principais. Eram os 3 principais soldados de Davi. Os 3 principais valentes. Eram conhecidos pelos seus feitos, pela sua bravura. E esse aqui estava incluído nesse grupo. Ele era o principal desses 3. E aí diz o seguinte a respeito dele: este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Só a título de curiosidade, se você lê em 1 Crônicas, não precisa abrir lá não, mas se você lê em 1 Crônicas, no capítulo 11, vocês vão ver que em vez de falar 800, vai falar 300. Segundo alguns comentaristas, só a título de conhecimento. Isso foi um erro de copista, do escriba que foi copiar o texto e colocou um número diferente. Isso às vezes acontecia, mas não era comum, mas às vezes esse tipo de coisa acontecia, mas isso não traz descrédito à palavra de Deus de maneira nenhuma, porque o ensinamento do texto não é afetado de maneira nenhuma. Por que eu estou trazendo essa informação só a título de curiosidade? Porque se você pegar um incrédulo que conhece a Bíblia, ele vai questionar isso e querer mostrar isso como um motivo para que a Bíblia tenha erros, Então, brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Então vamos parar por aqui. Irmãos, esse José Bassebete foi um homem que realizou grandes feitos, como os outros aqui, considerado impossível. Como por exemplo na Bíblia você vê Paulo, Pedro, o próprio Jesus fazendo coisas impossíveis, coisas grandiosas. Se você prestar atenção no relato aqui, ele com a sua lança lutou contra 800 homens e os feriu de uma vez. Ou seja, numa única batalha, ele sozinho matou 800 homens. Se não tivesse na Bíblia e alguém viesse contar essa história para você, provavelmente você ia dizer assim: rapaz, que história de pescador é essa? Que mentira é essa? Como é que uma pessoa vai matar 800 homens numa batalha? Só um único homem. Como é que alguém pode fazer isso? Isso é impossível. Isso não tem condições. Mas irmãos, exatamente o ensinamento do texto é esse: que uma pessoa nas mãos de Deus, disposta a ser usada por Deus como um instrumento, ela pode fazer coisas impossíveis. Ela pode fazer coisas que aos olhos humanos são inacreditáveis, que todo mundo acha que não tem condições de ser feito. Mas uma pessoa
usada por Deus, dentro da vontade de Deus, conforme a orientação de Deus, ele pode fazer algo inimaginável. Às vezes a gente subestima muito o que Deus pode fazer através da nossa vida. Nós deveríamos ter uma visão mais além, acreditar que nós podemos ser usados por Deus de uma maneira inacreditável, que a gente mesmo nunca imaginou, que a gente acha que não poderia fazer aquilo, porque nós temos um Deus que é capaz de qualquer coisa, irmãos. Deus é capaz de fazer o impossível, coisas que aos olhos humanos são impossíveis. E nós, como povo de Deus, nós temos que acreditar nisso, porque muitas vezes nós olhamos com um olhar apenas humano, e muitas vezes dizemos: não tem condições, não dá para fazer isso, não vai dar, não tem recurso, não tem, é impossível, isso não vai ser realizado. Nós temos que entender que, se for da vontade de Deus, não há impossíveis para Deus. Não há porta que Deus não possa abrir, não há algo que Deus não possa fazer. Nós precisamos acreditar nisso. Eu gostaria de ressaltar algumas características desse homem, para que a gente medite sobre isso. A primeira coisa que nós percebemos na vida dele é que ele tinha coragem. Coragem, porque olha só, você está numa batalha, e você, com certeza, ele estava em desvantagem, para ter que ele sozinho matar 800 homens. A situação com certeza era contrária, era uma situação adversa, mas mesmo assim ele teve coragem de enfrentar, de seguir em frente e de continuar lutando, mesmo sabendo que ele tinha uma grande probabilidade de morrer ou de não dar certo. Mas ele teve coragem, ele se dispôs a ser usado por Deus, a ser instrumento de Deus. E aí eu faço essa pergunta para cada um de nós refletirmos nessa noite: você teria coragem de fazer algo que parece impossível, mas Deus está te chamando, que você sabe que a sua vida pode correr risco, você sabe que pode perder dinheiro, você sabe que pode ser perseguido, ameaçado, pode se dar mal, vai ter que abandonar muitas coisas, mas Deus está querendo te chamar para aquilo. Você teria coragem de dizer: eis-me aqui, Senhor, eu vou. Eu sei que vai ser difícil, parece impossível, mas no teu nome eu vou enfrentar isso. Você teria coragem? Mesmo com tudo dizendo o contrário, dizendo que não vai dar certo, que você não tem capacidade de fazer isso? Medite nisso. E por que ele tinha coragem também? Porque ele tinha fé, irmãos. Isso é óbvio, porque alguém, para encarar uma situação dessa, precisava crer que Deus estava com ele, que Deus ia ajudá-lo. E uma coisa que nós precisamos ter na nossa vida também é fé, é acreditar que quando Deus nos chama, Ele nos capacita e nos ajuda, e pode realizar coisas maravilhosas através de nós. Quando nós acreditamos realmente nisso, cremos no Deus que nós servimos e temos fé, essa fé nos leva a ter coragem, nos leva a acreditar que a gente pode seguir em frente e que vai dar certo. Então, quando nós temos essa visão de Deus, nós temos essa coragem, essa fé para seguir em frente e cumprir o nosso chamado. E aí eu pergunto mais uma vez para nós, para a gente meditar: será que a gente tem cumprido a vontade de Deus nas nossas vidas? O nosso chamado, o propósito que Deus tem para cada um de nós? Nós temos uma missão grandiosa para realizar, a missão de pregar o Evangelho a toda criatura. A obra de Deus é gigantesca, uma multidão de pessoas está perecendo, precisando de Cristo, precisando ouvir o Evangelho. E dentro dessa missão, há missões específicas, há chamados específicos.
Você tem vivido o chamado de Deus para a sua vida? Você tem refletido sobre isso? Você tem pensado, meditado se você está dentro da vontade de Deus, se está agradando a Ele, se está servindo a Ele como agrada ao Senhor, como Ele deseja, dando o seu melhor? Porque muitas pessoas, infelizmente, às vezes se acovardam diante das dificuldades, porque vê que vai ser difícil, às vezes vê que ela vai ter que abandonar algumas coisas, aí ela prefere viver uma vida cômoda. É muito mais fácil viver uma vida tranquila, cômoda, onde você não vai ter nenhum tipo de perturbação e preocupação, vai trabalhar, ganhar o seu dinheiro, sustentar a sua família, viver tranquilamente, sem nenhum problema, nem dificuldade, sem nenhuma luta, sem nenhuma perseguição. É muito mais fácil viver assim. Mas também quem vive assim não realiza muita coisa. Vive a sua vida tranquila, na mesmice, morre, talvez seja salvo ou não sei, Deus é quem sabe, mas vai viver uma vida apática, medíocre, como muitas pessoas estão vivendo, achando que ser cristão é apenas vir aos cultos, frequentar uma igreja, participar de algumas coisas, ir embora para casa e continuar com a sua vida normalmente, como se nada estivesse acontecendo. E nós temos que abrir os nossos olhos espirituais que não é essa a realidade. Será que nós vamos passar pela nossa vida e fingindo que Deus não está nos chamando, que Ele não precisa de nós e que não existe uma obra para ser realizada? Nós temos que meditar nessas coisas. Vamos seguir aqui além, versículo 9 e 10. Depois dele, o segundo dos três, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui, entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirado os filhos de Israel, preste atenção, já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus. Só um detalhe, aqui fala em 2 Samuel apenas de Eleazar. Diz que todos os israelitas tinham saído, tinham se retirado com medo dos filisteus, e Eleazar ficou. O texto de 1 Crônicas, capítulo 11, diz que Davi também estava junto com ele. Ou seja, ficou só ele, Davi, o resto, todo mundo caiu fora, foi-se embora com medo dos filisteus, mas ficaram apenas eles dois. E aí diz o seguinte, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. O que aconteceu aqui para a gente entender? Esse homem lutou tanto, irmãos, lutou tanto de maneira incansável, perseverante, determinado a vencer os filisteus, que deve ter dado uma cãibra ou algo parecido na mão dele, que ele não conseguiu soltar a espada. A espada ficou agarrada na sua mão, de tanto ele ficar com a mão desse jeito, ali causou uma atrofia momentânea e a espada não largava da sua mão mais. Para ter chegado a uma situação dessa, provavelmente esse homem deve ter lutado por horas, de maneira incansável, até conseguir vencer aqueles filisteus e prevalecer na batalha. E aí o texto continua dizendo: naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. É muito bom, O povo voltou só para pegar os despojos de guerra, não precisou fazer nada. Os dois lutaram sozinhos, venceram a batalha, todo mundo tinha ido embora. Quando ficaram sabendo que eles ganharam, beleza, vamos lá pegar os despojos, aquilo que os inimigos, os bens dos inimigos. Bem mais cômodo fazer isso, fugir da guerra, esperar que alguém continue, faça o que deve ser feito e depois a gente usufrua dos frutos. Mas estes homens não agiram assim. O que a gente aprende aqui, irmãos? Eles estavam sozinhos com Davi,
mas ele não desistiu, ele não retrocedeu. Tem um texto de Lucas 9,62 que diz assim: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. No reino de Deus, Deus quer servos que colocam a mão no arado e não olham para trás. Nós temos que ser como estes homens. Se nós estamos numa guerra, numa batalha, nós não podemos retroceder. Não importa o quanto o inimigo pareça forte, não importa o quanto a batalha pareça impossível de vencer, nós temos que continuar firmes, determinados. Se Deus entregou uma obra na nossa mão, nós não podemos desistir. Nós não podemos entregar os pontos. Sabe fazer como muita gente faz? Está difícil, eu vou chutar o pau da barraca, não quero nem saber, eu vou desistir, deixar para lá, deixa rolar e seja o que Deus quiser. Não, nós somos chamados para colocar a mão no arado e não olhar para trás, a continuar firme, avante. Foi o que esses homens fizeram. Muitos de nós, na hora difícil, fugimos da batalha. É muito mais fácil fugir, né? Entregar os pontos e deixar o irmão ou os irmãos sozinhos na batalha. Eleazar, pelo contrário, incansável, deu o seu melhor. Deu o seu melhor. Muitos, infelizmente, hoje em dia, ao invés de dar o melhor, eles preferem dar o pior, ou não dar nada, ou então fazer de qualquer jeito, fazer de maneira negligente, relaxada. Mas ele não, ele foi até lhe cansar a mão, foi firme, incansável, determinado. Sabe o que nós aprendemos com esse homem aqui? A ser perseverantes, determinados, pessoas incansáveis, com um objetivo na vida e seguir em frente e não desistir. Não desistir de maneira nenhuma, ser como Jesus, quando ele diz lá em João 4,34: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus era esse estilo de homem. Quando ele fala isso, ele está querendo dizer o quê? Olha, o meu alimento, aquilo que é necessário na minha vida é fazer a vontade de Deus. Para ele era muito mais importante do que comer, era fazer a vontade de Deus. Era isso que Jesus estava dizendo. Cumprir a sua missão, cumprir o seu propósito. E aí, irmãos, eu gostaria de que a gente refletisse no seguinte: será que nós, na nossa vida, estamos tendo essa visão de vida? Estamos vivendo dessa maneira? Nós temos uma obra realizada, Deus entregou nas nossas mãos. Será que nós estamos de maneira incansável, dando o nosso melhor? Não importa o quanto o inimigo seja forte, esteja aparentemente impossível de vencer, aparentemente, e parece que as coisas não estão dando certo, parece que está difícil. Qual é a nossa atitude nesse momento? Continuar ou desistir? Deixar que outros continuem sozinhos e ficar acomodados? Ou será que nós estamos na frente de batalha guerreando, ainda que aparentemente nós estamos sozinhos? Parece que poucas pessoas estão se unindo a nós, no que a gente está realizando, no que a gente está fazendo. Nós não podemos nos deixar levar pelas outras pessoas. Isso é uma coisa importante que a gente aprende com essa história também. A nossa vida não deve se basear no que os outros fazem ou deixam de fazer. Isso não deve ser o nosso referencial. Não importa, irmãos, não importa quantas pessoas estão fazendo ou deixando de fazer. O que deve importar para nós é que nós temos uma missão. Deus confiou algo na nossa mão e Ele espera que a gente faça, e nós vamos prestar contas a Ele. No dia do juízo, será que nós vamos poder chegar diante de Jesus e dizer assim: ah, Senhor, desculpa, mas o Senhor sabe, né? Estava difícil, tinha pouca gente para me ajudar, e aí ficou complicado, aí eu preferi desistir. Ou então eu fiz de qualquer jeito, levando com a barriga, fingindo que estava fazendo, e deixei rolar. Será que Jesus vai aceitar? Como será que a gente vai ficar? Como é que a gente vai se sentir diante dele, sabendo que a gente recebeu uma missão e que a gente foi negligente, baseado nos outros?
O nosso referencial, irmãos, é a Bíblia, é a palavra de Deus, é Cristo. Pouco importa quantas pessoas estão conosco, quem está fazendo ou deixando de fazer, nós temos que ter aquela convicção do nosso chamado. Deus entregou na minha mão, eu vou fazer, faça chuva ou faça sol, esteja difícil ou não, eu vou realizar, ainda que eu fique sozinho, mas eu vou fazer o que Deus mandou fazer, vou pregar o Evangelho, vou servir. O problema de muitas pessoas é que elas ficam se baseando pela média dos outros. Se a gente fosse basear pela média, pelo que a maioria faz ou deixa de fazer, a gente vai se nivelar por baixo, pode ter certeza. E a vontade de Deus não é que a gente se nivele por baixo, é que a gente dê o melhor que a gente puder, porque a gente está fazendo para Deus. A gente sempre fala isso, mas às vezes as pessoas parecem que esquecem isso. Nós estamos servindo a Deus, nós estamos fazendo para Deus. Pode ser uma folha de papel que a gente junta no chão aqui e joga no lixo, mas é para a glória de Deus, é para o Senhor. Pouco importa se a gente é reconhecido ou não, se alguém valoriza ou não, se alguém está conosco ou não. Se Deus confiou aquilo a mim e a você, dê o seu melhor, faça o seu melhor, não desista, continue, incansável, perseverante, e Deus vai lhe dar vitória, Deus vai honrar você. Veja o que Deus fez aqui, diz que Deus deu grande vitória naquele dia, Deus efetuou grande livramento, é a frase exata. Já pensou se aqueles homens tivessem desistido, Eleazar e Davi tivessem desistido? Deus não tinha efetuado um grande livramento, os filisteus tinham prevalecido, tinham vencido, mas eles disseram não, nós vamos lutar e eles não vão prevalecer, e Deus honrou eles, Deus honrou, e eles prevaleceram contra os inimigos, só os dois contra uma multidão de filisteus. Vamos continuar aqui, deixa eu ler aqui também o versículo 11. Depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus. Olha a mesma cena, o povo fugindo diante dos filisteus, e havia um pedaço de terra ali. Olha o que esse homem fez: pôs-se Samar no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. A história é praticamente idêntica à outra. Ele acrescenta só o detalhe aqui de que tinha um terreno e esse homem sozinho o defendeu, e mais uma vez o Senhor efetuou grande livramento. É bom registrar isso porque quem dá a vitória é Deus. Ainda que a gente tenha coragem de ser instrumento de Deus, que a gente tenha coragem de cumprir o nosso chamado e o propósito que Deus tem, não é pelas nossas forças, não é pela nossa capacidade, não é pela nossa sabedoria, é Deus quem dá a vitória. Nós somos apenas instrumentos de Deus, mas Deus está esperando pessoas que se coloquem nas suas mãos, dispostas a ser esse instrumento. Porque se ninguém se colocar para ser um instrumento, Deus pode até fazer, claro, mas a vontade dele é que alguém se coloque para ser o seu instrumento para realizar aquela obra. Se nós formos olhar a história, irmãos, a história da igreja está repleta de exemplos de pessoas assim, pessoas que acreditaram, pessoas que, quando parecia que era impossível, mesmo assim eles, sem apoio de ninguém, fizeram a obra de Deus, e Deus fez maravilhas. Há várias histórias de missionários desse jeito. Veja o exemplo, por exemplo, do apóstolo Paulo. Aquele homem com alguns poucos colaboradores
evangelizou quase todo o Império Romano, sofrendo perseguição de cidade em cidade, sendo apedrejado, sendo preso, sofrendo perseguição, naufrágios, perigos de todo tipo. E o homem determinado, incansável, destemido, perseverante, poucas pessoas com ele, várias barreiras, gentios, judeus se levantando contra ele, governantes, uma luta gigantesca, e o homem mesmo assim continuando, pregando o Evangelho até o ponto de dar a sua própria vida por Cristo. Sabe, irmãos, esses exemplos, eles devem nos inspirar a querer ser melhor, a ser pessoas mais dedicadas. Eu não estou pregando isso aqui para vocês porque eu seja perfeito e já viva isso perfeitamente. Eu busco isso, eu tenho as minhas falhas, mas é um propósito que eu tenho desejo de realizar. Faça chuva ou faça sol, viver o chamado que Deus tem para mim, mesmo que pareça algo impossível ou muito difícil de fazer. Nós temos que ter essa visão de que precisamos servir a Deus, não importa as condições. Olha, irmão, se nós formos esperar condições favoráveis, propícias, tudo, sabe, contribuindo bem direitinho, tendo sempre dinheiro no bolso, não tendo nenhuma perseguição, nem oposição, nenhuma dificuldade, nenhuma renúncia, nós não vamos realizar nunca nada. Porque na obra de Deus muitas vezes as coisas são com dificuldade, com luta, com renúncia. Há um preço a pagar, é algo que a gente tem que se esforçar, abrir mão de muita coisa, estar disposto a enfrentar perseguições e lutas. Sabe, irmãos, eu fico refletindo, às vezes tem pessoas que servem a uma causa muito inferior à nossa, e às vezes são mais dedicados que a gente. Não sei se vocês já pararam para observar isso. Existem várias causas no mundo. Claro que a causa do reino de Deus é a causa superior. Não existe causa, irmãos. A gente precisa compreender isso. Causa, quando eu falo causa, é uma coisa pela qual você luta, um propósito de vida que você tem, algo que você batalha por aquilo. Então tem gente que luta por causas humanas que são muito inferiores à causa do reino de Deus. A causa do reino de Deus envolve vidas, envolve a salvação eterna de pessoas. Então é algo espiritual que vai perdurar por toda a eternidade, os resultados dessa causa pela qual a gente está trabalhando. Então só isso já deveria nos motivar a dar tudo de nós, a entregar o nosso coração, a nossa alma, com todas as nossas forças, porque vai fazer a diferença na vida de pessoas, na eternidade de pessoas, não apenas aqui nessa terra. Mas há muitas pessoas que estão envolvidas, como eu estava dizendo, em causas humanas. Por exemplo, há pessoas que estão envolvidas para trabalhar em defesa dos animais. Você vê, por exemplo, o Greenpeace trabalha protegendo a natureza, os animais, as árvores. É uma causa nobre? Sim. Proteger os animais, com certeza ninguém vai dizer que é uma coisa errada e que não deve ser feito. Você batalhar pela preservação da natureza e dos animais é uma coisa boa. Estou aqui tirando o mérito, estou só comparando as situações. Tem pessoas que às vezes se dedicam a uma causa como essa mais do que a gente se dedica pelo Evangelho. Elas vivem a vida delas em função daquilo. Às vezes abandona o emprego, abandona tudo, vai morar em outro canto, dedica o seu tempo, sofre perseguição, vai preso para poder defender os animais e a natureza. Tem gente dedicando a sua vida pela causa LGBT, pela causa feminista, por uma causa política.
para defender o comunismo ou qualquer outra coisa, e se doando seu tempo, seu dinheiro, suas forças, sua energia, sua juventude, doando tudo de si. Tem gente doando tudo de si por causas que são, na verdade, diabólicas, mundanas. Vocês já pararam para observar isso? Tem gente que está doando a sua vida, irmãos, por uma seita, pelos testemunhos de Jeová, pelos mormons. Certa vez foram, já vou terminar, só terminar aqui esse comentário. Certa vez foram me visitar lá em casa uns mormons, uns rapazes bem novinhos, em torno assim de uns 16 e 17 anos. E eu fiquei admirado com a disponibilidade deles de servir aquela seita. Tinha um rapaz que morava lá no sul, abandonou sua vida lá para vir para cá, para poder ensinar aquilo que ele acreditava para as outras pessoas. E muitos deles fazem isso. Então tem gente que está dando a sua vida por uma mentira, por uma coisa diabólica e mundana. Tem gente que está dando a sua vida, às vezes, por algo que é bom, mas é algo simplesmente terreno, é algo passageiro, que quando passar esse mundo, não vai fazer mais muita diferença. Como eu citei alguns exemplos aqui. E nós, irmãos, pare para pensar nisso. Nós somos soldados de Cristo, chamados para batalhar pelo reino de Deus, por uma causa que, como eu disse, envolve o destino eterno das pessoas. Não existe causa mais nobre do que essa. E a pergunta que eu quero deixar para finalizar é: o quanto nós estamos nos dedicando a isso? O quanto nós estamos nos doando a isso? Será que a gente percebe o tesouro que foi entregue nas nossas mãos, confiado a nós, para que a gente possa cumprir essa missão? Essa é a pergunta que eu quero deixar e que a gente possa refletir. Existem muitos lugares não evangelizados nesse mundo ainda. Existem lugares pouco evangelizados. Aqui mesmo perto de nós, no Ceará, existem cidades com um percentual minúsculo de evangélicos. Mas quem quer ir para lá? Quem quer pregar o evangelho a essas pessoas? Quem quer abandonar a comodidade de estar na cidade, perto dos shoppings, perto de todas as coisas que uma cidade grande pode oferecer? Quem é que quer ir para o sertão? Quem é que quer ir para um outro país? Talvez alguns aqui tenham um chamado como esse. O que será que nós estamos fazendo? Isso eu me pergunto também todo dia da minha vida. Eu reflito sobre isso. E a minha vontade é que quando o Senhor me chamar, seja para onde for, eu possa dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu vou, pode ser até para a China. Então, irmãos, que a gente possa refletir e que esses exemplos possam nos inspirar a ser pessoas que sirvam a Deus cada vez melhores para a glória do Senhor. Então, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.